telespectadores e ouvintes da nossa Rede Alesp, mais um programa Ideias e Debates. E hoje eu vou falar, conversar com dois convidados aqui sobre um tema importantíssimo, que é o combate ao fumo. Vamos falar também do Dia Nacional do Fumo. Para isso eu tenho aqui o pediatra e coordenador do Grupo de Trabalho de Combate ao Uso de Drogas por Crianças e Adolescentes da Sociedade Pediátrica aqui de São Paulo, o João Paulo Lotufo. Ao lado dele está o doutor Alberto Araújo, que é pneumologista, está aí já no seu vídeo, o doutor Alberto Araújo, e presidente também da Comissão de Combate ao Tabagismo, a Associação Médica da AMB, Associação Médica Brasileira. Tudo bem com os senhores? Tudo ótimo. Tudo bem. Tranquilo. Ok, eu vou começar então, primeiro. Bom, a gente vai falar aqui sobre essa questão do fumo, vários itens aí que se usa para fumar, como cigarro eletrônico, esse narguilé, ou narguilé, como se chama, e que muita gente não sabe o tanto que é prejudicial à saúde, além do cigarro comum que se fuma, que a gente já sabe disso. E eu vou até primeiro conversar com o doutor João Paulo Lotufo. Eu quero saber, doutor, primeiramente do senhor, o senhor criou, inclusive, um projeto chamado Doutor Bardot, é isso? E os Doutores da Saúde. Como é que funciona esse projeto e para que tipo de público é destinado? Na verdade, representando esse assunto na Sociedade de Pediatria de São Paulo e na Sociedade Brasileira de Pediatria, nós temos que envolver prevenção. Então, não adianta a gente atuar depois que o indivíduo já está dependente, já é complicado. Então, nós temos que fazer a prevenção para evitar que o indivíduo comece a experimentação de cigarro é muito precoce. 10 anos, 11 anos, já tem gente fumando, assim como tem gente usando outro tipo de drogas, inclusive o álcool. Então, a preocupação é com a prevenção. E esse projeto do Dr. Bardot também tem médico que está com as crianças para colocar esse tema ali de maneira lúdica para as crianças. Então, a gente faz isso tanto a nível da área médica, como em cada consulta, conversando com os pacientes, com a família sobre o problema de drogas, inclusive o tabagismo, e a gente distribui um material para eles levarem para casa, que são os livretos do Dr. Bardot. Tem um livreto sobre o tabagismo passivo, sobre o tabaco ativo, sobre narguilé, sobre cigarro eletrônico, assim vai. Por que isso? Claro que a família que trabalha o assunto consegue reduzir a evitação de droga. Então, o trabalho é estimular a família, tanto no consultório quanto nas escolas, estimulá-la a discutir esse assunto de álcool e drogas, inclusive o tabaco, em casa. Essa é a ideia do doutor. Inclusive, eu hoje tive aí uma reunião com a Secretaria de Educação, o pessoal que trabalha no CEL, para a gente fazer esse projeto dentro dos CELs aqui na cidade de São Paulo. Então, são intervenções breves, aconselhamento breve, material didático para a criança a não entrar nessa, porque é muito difícil parar de fumar. Pois é, eu quero falar agora com o doutor Alberto Araújo. Doutor Alberto Araújo, o senhor como presidente aí da Comissão de Combate ao Tabagismo e também da Associação Médica Brasileira, o senhor pode agora, nesse momento, traçar aí para a gente um panorama, um breve panorama aí de como está a questão do combate ao tabagismo aqui no Brasil? Olha, o combate ao tabagismo no Brasil tem sido bem sucedido. Nós tivemos uma redução das mais expressivas no mundo todo. Nós tínhamos praticamente 1 a cada 3 homens fumavam em 1989 e 1 a cada 4 mulheres fumavam. Isso se reduziu bastante. Hoje nós estamos abaixo da casa dos 10% da população que fuma, segundo as últimas pesquisas feitas por telefone. É uma metodologia chamada Vigitel.
todo ano se faz, levanta diversos fatores de risco, né, à saúde, dentre eles o tabaco, o álcool, o consumo de sódio, né, de sal, açúcar, etc. Então, assim, desde o ponto de vista do que tem sido as políticas de prevenção, de controle e mesmo a oferta e tratamento do tabagismo no Brasil, a gente tem obtido uma considerável redução. Entretanto, nos últimos anos, houve uma certa estabilização e mesmo um aumento em algumas faixas de idade preocupante, especialmente no jovem e no adulto jovem. E isso tem a ver com o consumo de chamados produtos que os jovens atribuem propriedades mais inofensivas, né, que eles usam, como o narguilé, que é o conhecido como cachimbo d'água, né? A entrada dos cigarros eletrônicos, ainda que seja proibida no Brasil, né, pela Anvisa, eles estão entrando, né, como produtos pirateados, e o consumo também de uma forma mais artesanal de preparar o cigarro, chamado cigarro de palha, ou enrolado à mão. Isso tem preocupado bastante os profissionais de saúde, os gestores públicos, né, porque a camada que tem mais consumido esses produtos, que muitas vezes também o meio não só de consumir tabaco, mas de consumir também maconha, né, são os jovens e adultos jovens. Então, isso é bastante preocupante e esse vai ser um dos temas, né, que nós vamos discutir na campanha do 29 de agosto, Dia Nacional de Combate ao Fumo, lá no Conselho Federal de Medicina, no dia 28, e também na jornada de pediatria, que o doutor vai falar depois, jornada de prevenção ao uso de drogas da Sociedade Brasileira de Pediatria, no dia 29. Então, assim, é bastante preocupante esse momento, especialmente com a Covid, né, e eu posso comentar um pouco mais depois, que implicações que podem ter para a transmissão da Covid o uso desses produtos que são compartilhados do cigarro. O senhor, inclusive, comentou comigo aqui nos bastidores, antes da gente começar o programa, exatamente essa questão, né, do uso do narguilé, desse cigarro eletrônico, o narguilé principalmente. Eu comentei com o senhor que eu tive uma entrevista com um pneumologista que ele me falou, né, da quantidade de cigarros que, né, você fumando o narguilé por tanto determinado... Eu queria que o senhor falasse sobre isso, determinado tempo, que equivaleria a tantos cigarros comuns, o cigarro que se fuma. Eu queria até que o senhor falasse sobre isso. E também da questão da maconha, para ver uma diferença, porque a maconha se usa, né, ela é medicinal, né, ela tem uso hoje, hoje não, já há muito tempo, para a medicina, né, um uso medicinal, porque é uma erva, né? Qual é a diferença também? Eu queria que o senhor me respondesse essas duas perguntas, né? Qual a diferença em relação à maconha, com o cigarro, com o narguilé, enfim? Bom, então vou começar pelo narguilé, porque o narguilé é também um veículo de se consumir maconha e haxixe, além de ervas que não têm nicotina e que não têm também os ingredientes da maconha, especialmente, né, o princípio ativo que chama THC, né? Tetrahidrocannabinol. Então, assim, desde o ponto de vista do narguilé, o que é preocupante, tanto o narguilé quanto o cigarro eletrônico, é que eles, os dois, são um veículo para poder administrar tanto a nicotina quanto a maconha, né? E há que se assim, definir de uma forma bem clara, né, que quando é usada a maconha nesses recipientes, geralmente é uma forma mais concentrada. Por exemplo, no cigarro eletrônico, é uma forma em óleo, à base geralmente de vitamina D, que é extremamente agressiva para o pulmão e que provoca um quadro de uma pneumonia inflamatória muito grave que matou muitos jovens nos Estados Unidos no ano passado. Chegou a atingir quase 3.000 jovens e foram registradas mais de 66 mortes nos Estados Unidos, até fevereiro. Quando começou a Covid, já não se passou tanto a dar atenção a esse problema. Mas, assim, o que eu posso dizer é que tem uma diferença fundamental em relação ao tabaco e à maconha quando é usado no recipiente narguilé. O tabaco, muitas vezes, é uma mistura de caules e folhas,
Quando é uma mistura de caules e folhas, uma sessão que normalmente dura 30 a 45 minutos equivale a 6,5 cigarros, ou seja, um terço do maço de cigarro. Mas quando é o tabaco puro, e aquilo que você conversava comigo, uma sessão equivale a 100 cigarros, muito mais do que quando é uma mistura de produtos. E no caso da maconha e do tabaco, se atribui que ao usar água, que a água limparia as impurezas do alcatrão, né, porque é carvão, né, é um carvão que é queimado, né, e sai uma alta concentração de alcaloides do alcatrão, né, dentre eles produtos cancerígenos em concentrações até 8 vezes maior do que no cigarro comum, né, aldeídos, que também são muito tóxicos, o benzopireno, monóxido de carbono em quantidade muito elevada, né? Então, ainda que o indivíduo use o narguilé só a base de ervas, não tem nicotina, não tem maconha, são só ervas, né? Ainda que seja uma alface, a erva, né? Ainda assim é tóxico para o organismo, provoca câncer ao longo do tempo com o consumo desses produtos. Então, essa é uma questão importante. Depende do tipo de mistura de fumo que é colocada. A mesma coisa da maconha, depende do tipo de mistura. Também pode ser uma concentração elevadíssima, né? E tem um detalhe importante para chamar a atenção das pessoas que forem depois ver o programa, é que esse consumo geralmente é compartilhado. Aquelas mangueiras são compartilhadas entre os jovens, assim como o baseado da maconha ou como o cigarro enrolado em palha ou em papel de seda. Normalmente... o cachimbo, né? Aquele cachimbo que eles chamam, cachimbo que coloca a pedra de crack e tudo. Isso ainda tem um cachimbo também. Então, esses produtos geralmente são compartilhados, não são individualizados. E já tem estudos mostrando que isso aumenta o risco de transmissão da Covid e aumenta o percentual de jovens, né? Foi publicado um estudo nessa segunda-feira, bem recente, de jovens que vão testar para a Covid porque ficaram sintomáticos. E foram ver esses jovens, em grande parte deles, o risco era aumentado porque eles consumiam produtos para vaporização, tanto do cigarro quanto da maconha, enfim. E na maconha é a mesma coisa, né? Há uma maconha concentrada chamada skunk, é uma forma sintética da maconha concentrada, que é usada nesses óleos, que é muito mais agressiva do que a própria maconha do tabaco queimado no baseado, na forma mais, vamos dizer assim, artesanal de preparo da maconha. Então, nós estamos vivendo um momento de uma grande mudança. O que era o tabaco nos anos 50, nos anos 60, o medo agora passa a ser a maconha, ainda mais com as campanhas de liberação, né, de tornar legal não só o porte, mas também o consumo, porque nós temos, não chamamos nem de maconha quando é de uso medicinal. O Lotufo depois pode me complementar, porque também é um estudioso do assunto. A gente chama de cannabis medicinal. Os óleos que são do canabidiol, são mais de 100 princípios, entendeu? Que a maconha é uma planta muito rica, né, em alcaloides. Então, tem mais de 100 tipos de alcaloides. Mas o que leva à dependência, né, é o THC, e que é também usado em pequenas doses em alguns medicamentos também, como cannabis medicinal. Mas esse é um ponto realmente muito complexo. Nós vamos debater isso, inclusive, no dia 28, lá no Conselho Federal de Medicina, os efeitos maléficos da maconha, principalmente quando é consumida ainda na juventude, quando o sistema nervoso ainda está se desenvolvendo, ainda os circuitos ainda não estão especializados. Isso vai afetar a memória de cálculo do indivíduo, a concentração, a aprendizagem dele, e ainda predispõe a transtornos psicóticos, dentre eles surtos de esquizofrenia, né? Esses indivíduos têm sido documentado isso. Então, um alerta que a gente faz: o consumo de qualquer dessas substâncias psicoativas antes dos 21 anos
né, é extremamente perigoso para o jovem em formação, porque a última etapa do nosso desenvolvimento é o cérebro, né? Ele se completa quase quando se completa a adolescência, né? Quando se completa também o desenvolvimento do cérebro. Então, assim, é muito complexo e a gente precisa trabalhar muito essas informações, porque a informação é que faz a pessoa fazer uma escolha, né, que não lhe traga consequências, né, e não no futuro, já no presente, né? A maconha e esses produtos para vaporização já têm trazido consequências para os jovens. Exatamente o que eu quero saber do doutor João Paulo Lotufo, e se o senhor continuasse nesse assunto, que até a minha pergunta seria em relação exatamente ao que o doutor Araújo colocou agora, a questão da criança, né, do adolescente, desde cedo já consumir drogas. Né? Como é que o senhor vê, né, essa situação das crianças? Até porque hoje você tem as informações estão o tempo todo aí na internet, né, e a facilidade é muito grande. Até comprar drogas, tudo se compra tudo pela internet, é um absurdo, né? A gente trabalha pensando o seguinte: primeiro, a falta de informação é um grande problema, tanto para quanto para os pais. Então, em 2009, eu tenho anotado numa ficha de paciente o seguinte: estou feliz que meu filho saiu de droga, ele apenas fuma. Em 2018, eu ouvi isso aqui: estou feliz que meu filho está fumando apenas maconha. E agora, em 2019, eu escutei isso: estou feliz que meu filho usa apenas cigarro eletrônico. Então, a falta de conhecimento do assunto por parte dos pais é muito grande. Para ter uma ideia, a grande maioria dos jovens que eu vi usando narguilé foi um presente da filha na festa de 15 anos. Então, os próprios forneceram o narguilé ou narguilé para os filhos. Então, o problema é a falta de informação. Então, nós estamos justamente dando mais informações para a família em qualquer faixa etária de atendimento. Eu digo isso, que a atenção deve começar muito cedo. Porque se a mãe fuma, se a gestante fuma, eu já tenho que trabalhar com a gestante. Pai, eu tenho que trabalhar com o pai. Se tem maconha dentro de casa, é idem. Só para você ter uma ideia, 27,5% das famílias que eu atendo no ambulatório do Hospital Universitário, ambulatório de pediatria, 27,5% das famílias têm contato, ou seja, alguém que fuma maconha em casa. E 11% têm contato com o crack. 11% das famílias. Não quer dizer que 11% das pessoas usam crack. 11% das famílias têm alguém que usa. Então, a gente precisa aumentar essa fonte de informações. Então, o ciclo se desenvolve até os 21. Na verdade, qualquer droga iniciada antes da formação do cérebro, a chance de dependência é maior. Então, por que nos Estados Unidos a bebida alcoólica começa depois dos 21? Por isso. Então, retardar agora os efeitos maléficos das drogas, quando o cérebro tem informação, é maior. O professor Valentim Gentil, da psiquiatria da USP, já dizia isso. Você ter um surto psíquico com 15, 16, 17 anos é uma coisa. Você ter depois dos 30 é outra coisa. Se o cérebro tem informação, um surto psíquico vai ser muito mais lesivo enquanto o cérebro tem informação. A mesma coisa o tabaco, a mesma coisa o álcool. Então, você pega uma criança onde a mãe fumou durante a gestação. É este feto que entrou em contato com a nicotina, depois vai entrando em contato com a nicotina como o tabagismo passivo. Quando ele começar a experimentar o cigarro, a chance de dependência já é maior. Porque o cérebro dele já tinha entrado em contato com a droga. Então, nós temos que alertar a população nesse sentido. Agora, a gente sabe que o lobby disso é muito grande. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o lobby da maconha, porque lá metade dos Estados Unidos já está aprovado a liberação, etc. O lobby da maconha não está interessado naquele indivíduo que usa maconha recreacionalmente, usa uma por mês. O lobby da maconha está interessado nos 30% de dependentes que vão
com 90% da maconha vendida, percebe? Grana é o interesse financeiro dessa história. Agora, quando se fala em maconha medicinal na cabeça do jovem, tem coisa de maconha. Eu tenho 3 irmãos que frequentaram meu consultório. O pai pediu para eu ter uma conversa com eles há muito tempo atrás sobre a maconha. E na verdade, não consegui dissuadi-los do uso da droga. O irmão mais velho introduziu. O irmão do meio, o que ele teve? Ele teve um surto psicótico interno no hospital psiquiátrico. Teve muita dificuldade de terminar a faculdade. Um primo teve muita dificuldade de se formar também com 6 meses internado, gravíssimo, lesão grave. Bom, nós temos que discutir isso. Quer dizer, você não vai obter algum benefício fumando a maconha, principalmente se você é jovem. Então, precisamos separar o canabidiol, né, o óleo da maconha, e eu gosto da planta. Eu gosto de fazer uma colocação sobre a morfina. Morfina é uma droga conhecida, todo mundo usa no pronto-socorro para tirar dor, e ela vem da mesma planta que vem a heroína. Mas são coisas totalmente diferentes. Você não fala que usa heroína, você usa morfina. Então, nós vamos usar o canabidiol e o Conselho Federal de Medicina já tem lá descrito os benefícios do canabidiol em certas situações médicas. Mas fumando maconha que nós vamos conseguir isso. Então, temos que separar as coisas. Então, confunde-se o canabidiol com a maconha liberal. Não tem nada com uma coisa. Então, a gente precisa ser claro nessa postura e alertar aí a juventude e principalmente os pais, professores e médicos. Porque grande parte dos médicos usa droga ou já usou droga. Então, como é que esse médico vai fazer a prevenção? Um uso recreacional durante a adolescência até o ato médico dele. Então, nós precisamos alertar essa população que a coisa não é bem assim. Mesma coisa do cigarro eletrônico, mesma coisa do vape, e assim vai. Então, ele é fundamental, porque a família é a primeira escola da criança. E os pais são os primeiros professores. Agora, eu, no consultório, pais introduziram a casa. É o tipo do pai amigão, percebe? Pai amigão é a raça que existe. Pai é pai, ele tem que educar, tem que dar limites. A hora que ele introduz a maconha, ou a hora que o pai vai ensinar o filho a beber, esse filho vai beber fora também, e às vezes a quantidade não é a mesma. Não é possível que o criança tenha 6 comas alcoólicos no consultório aos 14 anos de idade. Estou falando de coma alcoólico, não estou falando de ficar tonto, de ficar bêbado ou vomitar no banheiro. Alcoólico. O pediatra trabalha com asma, bronquite, diarreia, mas não como alcoólico, né? Então, já leu mais a fundo. Verdade. Agora, doutor Araújo, claro que toda a explicação, né, que o Lotufo fez agora, o doutor Lotufo, né, principalmente deu exemplos, inclusive, né, Araújo, dentro da própria família dele, não é? Dos irmãos, enfim. Aí a gente está falando de droga, né, são drogas pesadas, né? Mas a gente estava falando também da questão da maconha, a gente está falando dela ser medicinal. Há uma diferença, né, doutor Araújo, claro, né, do uso da droga, que é a maconha em si, que é o que eles chamam, né, daquelas berlotas, tudo que você faz, o cigarro, do uso medicinal, que é a folha, né, da maconha. É diferente como a folha da cocaína, porque, se eu estiver errado, o senhor me corrija, que até a própria folha da cocaína se usa, né, para tratamentos também na parte medicinal, não é isso? Então é diferente, né? O uso da droga com o uso medicinal de uma planta. Eu queria que o senhor desse essa explicação para o nosso telespectador, para que as pessoas entendam, porque muita gente vai achar, então fumar maconha, entendeu, vai resolver meu problema, né? Ou cheirar cocaína, não sei, vai resolver meu problema de doença que eu tenho. Não é bem assim, não é isso, doutor Araújo? Verdade. Só para lembrar, as pessoas que vão no altiplano
boliviano, no altiplano peruano, né? As pessoas que vão a Cusco, por exemplo, né? Vê lá a Machu Picchu. Quando Sim. você chega já em Lima, você já se recomenda você começar a tomar o chá de folha de coca, né? Porque ele ajuda a superar um pouco dos efeitos, né, do mal-estar provocado pela altitude. Isso é um efeito poderoso, né? E assim, não é um efeito danoso. Ninguém sai de lá depois de tomar o chá de coca atrás de cocaína, né, para cheirar, né? É um efeito medicinal, do benefício, um efeito benéfico que aqueles nativos, né, antigos povos, os povos mais antigos, talvez, da América Latina, né, que são os povos incas, né, que eles já utilizavam, né? Por outro lado, quando o problema, né, não é o que você extrai da planta, né, para uso medicinal, por isso a gente nem chama maconha medicinal, a gente chama cannabis, cannabis medicinal. Quando a gente fala da planta, que nem disse o Lotufo, a gente fala de uma planta que é usada de diversas maneiras para queimar, né, para combustão, como o cigarro, né, que mimetiza o cigarro, né, a forma do baseado, ou a forma de vaporização concentrada, né, com óleos, né, ou a forma também queimada no narguile. E a maconha tem, inclusive, um uso até mais diversificado, para você ter uma ideia, do que o tabaco. Existe nos Estados Unidos cerveja com maconha, cookies, brigadeiros, né, diversas substâncias também para comestíveis que crianças acabam tendo acesso com maconha, e assim a absorção pelo intestino chega a ser até maior, né, do THC do que a inspirada, né, quando o indivíduo fuma ou vaporiza. Então, assim, é preciso, de fato, como você disse, separar o uso benéfico do uso maléfico dos ingredientes da planta. Nós que estudamos as drogas, dependência química, né, não nos preocupamos com o uso benéfico, né, do óleo, obviamente que não, né, mas nós nos preocupamos com o uso maléfico, né, da planta em si, né, que vai principalmente essas formas, como eu te falei, a queimada de combustão, né, e a usada em alta concentração, inclusive tem uma maconha semissintética, né, que é o skunk, que é altamente concentrada e já responde por quase 15% do consumo mundial, principalmente na Europa. Altamente preocupante isso, né? É como se a gente pensasse a maconha do baseado fosse os cigarros dos anos 50, dos anos 60. E a maconha, dessa forma concentrada, né, muito mais do que 5%, né, pode chegar a 40% do princípio ativo maléfico, que é o THC, ela é a maconha dos anos atuais. Então, nós estamos vivendo já esse drama, né, que esses estados americanos, são 23 estados que liberaram, seja o uso medicinal, seja o uso recreacional, ou os dois, né, eles estão sofrendo já consequências disso, né? O Colorado, né, que foi um dos pioneiros, já há registro de maior evasão escolar, queda no nível de aprendizagem, né, dos jovens, aumento da violência no trânsito e, além disso, né, aumento também do contrabando, porque você acaba atraindo, né, também o mercado, né, ilícito da droga para jovens e adultos que estão querendo experimentar coisas mais fortes do que o que é permitido, do que é liberado. Então, assim, nós vivemos efetivamente um grande drama e, por isso, as sociedades médicas que nós participamos, e também o Conselho e a Associação Médica Brasileira, a gente tem uma posição de que não se deve liberar o consumo dessas substâncias no Brasil, porque elas são causam dependência, a maconha causa,
né, em torno de 28% dos que começam a consumir regularmente vão se tornar dependentes, principalmente se começarem na adolescência, o risco ainda é maior. Então, não tem nada de coisa que é recreacional, que é só para tirar um barato, reunir a turma, reunir a galera. Acaba o indivíduo sentindo necessidade de consumir regularmente. O organismo dele adquire uma tolerância à droga e vai se comportar da mesma forma que o cigarro. Ele vai necessitar consumir uma certa quantidade da droga diariamente para não sentir os efeitos da abstinência, que é uma coisa também que a gente pode conversar aí ao longo do programa, né? Por que bom falar isso, né? Muitas pessoas que começam a consumir a droga não acreditam que vão ficar dependentes e depois têm uma dificuldade enorme de largar a droga. O tabaco é um dos exemplos. Grandes consumidores de tabaco, eles às vezes nem esperam acordar para fumar o primeiro cigarro, já acorda, levanta de madrugada, já busca o cigarro ali, junto ao criado mudo, né, para tirar um trago, porque já sentem a abstinência poucas horas depois que foram se deitar. A falta da nicotina. Do cigarro, né, doutores? Do cigarro é a nicotina, né? Que vicia. Né? Sim. É diferente do narguile e do cigarro eletrônico. Aliás, antes de entrar nisso, eu queria até um dos dois, né, pode falar. Eu acho que o doutor João Paulo poderia falar sobre isso. Essa diferença também do cigarro, por exemplo, o cigarro eletrônico, ele foi proibido, né? Ele chegou a ser proibido. Eu queria saber a diferença, né, dos males que o cigarro eletrônico faz, né, se tem diferença, né, entre o narguile, por exemplo, e também o cigarro comum, porque as pessoas passaram, né, a fumar o cigarro eletrônico na ilusão, vamos dizer assim, né, de que estava diminuindo o uso do cigarro comum. Né? Então, doutor João Paulo Lotofo, o que pode, né, prejudicar, o quanto pode prejudicar o cigarro eletrônico? O cigarro eletrônico ele foi lançado depois que se proibiu de fumar em fechado. A legislação aqui foi em 2009 em São Paulo e 2014 no Brasil. Só que o cigarro eletrônico ele tem uma ampola de nicotina líquida. Então, o que vicia? É a nicotina. Então, nós fomos até representando aí a Associação Médica Brasileira numa reunião aí de lançamento disso, mas para ouvir o que o pessoal estava falando. E na reunião não tinha nenhum pneumologista falando do cigarro eletrônico, porque nenhum pneumologista vai ser a favor. Nenhum serviço médico de atendimento ao tabagista usa no Brasil o cigarro eletrônico como maneira de diminuir a vontade de fumar. E ali eu perguntei, numa hora de discussão, escuta, essa indústria que está lançando cigarro eletrônico é a mesma indústria que falava que o cigarro não fazia mal na década de 50 e omitiu os malefícios do tabaco durante esses anos, até 1975. Então, essa indústria é uma indústria complicada. Ela lança isso sendo da tem uma droga que faz mal, que seria a nicotina, não tem o resto. Mas, na verdade, a gente sabe que o material que vaporiza a nicotina é maléfico também para o pulmão, tanto que o Alberto já comentou a alta incidência de problemas pulmonares em jovens nos Estados Unidos, onde foi lançado esse produto, e é porque esse produto foi lançado fazendo a propaganda de acampamento de verão dos americanos. Seria a mesma coisa que lançar um produto desse no carnaval aqui no Brasil, fazendo uma analogia, já que o acampamento de verão lá é de extrema importância. Bom, doutor Araújo, qual o maior desafio a ser vencido em relação aí ao combate ao fumo? O maior desafio, em nossa opinião, é a conscientização das famílias, dos educadores e dos jovens em relação ao consumo do tabaco, porque 90% dos jovens que se tornam adultos fumantes começam a experimentar e se tornam fumantes regulares antes dos 20 anos de idade. Então, esse é o nosso grande desafio. A indústria do tabaco
segundo dados de pesquisa do Banco Mundial, a cada dia, entre 80 a 100 mil jovens se tornam vítimas, fumantes regulares, né, de cigarros, de qualquer forma. Então, assim, esse é o nosso grande desafio. A gente tem que quebrar a cadeia de transmissão, né, dessa doença, né, que não é um vírus, mas que se transmite como se fosse, né, o tabagismo, tanto que a gente diz que tem uma pandemia mundial, porque se fumam em 215 entre países e pequenos principados e arquipélagos do mundo, né, se fuma em todos eles, inclusive em nossas nações indígenas, nossos povos primitivos também fumam, porque o garimpo levou o cigarro para lá, né? Então, assim, esse é o maior desafio, né? É o desafio da prevenção, de podermos atuar, né? Tanto o Estado, né? Os gestores públicos, quanto a sociedade, preocupada com o presente e o futuro das suas gerações, né? Porque o tabaco ele faz com que se perda entre 8 a 15 anos de vida útil, da expectativa de vida útil das pessoas. Né? De cada 3 pessoas que se tornam fumantes regulares na vida adulta, 2 vão morrer de alguma doença relacionada ao tabaco. Então, o tabaco é um inimigo silencioso, porque ele só vai manifestar a grande parte dos seus males, o câncer, o enfisema pulmonar, o infarto agudo do miocárdio, o derrame cerebral, vai manifestar a partir da 4ª década de vida, grande parte desses problemas, embora muitos já aconteçam ainda precocemente, como a asma, né, bronca, a rinite, né, os problemas com a fertilidade, né, com desempenho nos esportes, etc. Então, esse, para nossa opinião, é o grande desafio. E se a gente conseguir atingir esse nível de consciência, né, com boa informação regular, né, para que o indivíduo, ao fazer as suas escolhas, né, ainda em tenra idade, não escolha, né, fumar, nós vamos produzir um grande impacto na qualidade de vida presente e futura dessas gerações, que é o que diz o grande Tratado Mundial de Saúde Pública, chamado Convenção Quadro, que é proteger as gerações presentes e futuras dos efeitos danosos do tabaco, que mata 8 milhões de pessoas por ano, sendo 156 mil só no Brasil. Então, esse para mim é o grande desafio, trabalhar na fonte, onde o momento, né, que a indústria descarrega toda a sua propaganda, toda a sua avidez pelo lucro, em cima do jovem. Depois que se torna fumante, não interessa mais. Já se tornou dependente, não tem propaganda para idoso, não tem propaganda para adulto, é toda voltada para o jovem. É aí que precisamos todos trabalhar para prevenir esse grande risco, né? A principal causa de doença evitável do mundo é o tabagismo ativo. A segunda são os transtornos do álcool. E a terceira é o tabagismo passivo, né? Então, veja a dimensão do problema do tabaco, né? Esse é o principal recado, né? Que na verdade, quando eu estou falando isso, eu estou falando também para mim. É um desafio também para mim, enquanto profissional de saúde, enquanto militante da área, de focar muito na questão da prevenção, né? Não que a gente deva abandonar quem é fumante, não tratar, não oferecer a possibilidade dele deixar de ser fumante, mas temos que operar antes. E isso é muito negligenciado no Brasil, mesmo no meio médico, né? No meio da saúde. A prevenção se dá pouca atenção. Eu acho que o Lotolfo, até com mais propriedade do que eu, pode falar sobre essa importância da prevenção. Doutor Lotolfo. Então, na verdade, muitas vezes o que se faz são coisas pontuais na prevenção. Então, a gente é convidado a fazer uma palestra na escola, conversar aqui e ali. Isso tem eficácia zero. Um programa de prevenção precisa ser persistente, precisa ser contínuo para que tenha efetividade. Então, um trabalho na Inglaterra mostrou que se você gastar 1 minuto da sua consulta falando sobre o tabaco, você consegue 1% de sucesso na cessação do tabaco.
se você gastar até 5 minutos e distribuir um material, você pode chegar a 15% de sucesso. 15% em saúde pública é muita coisa. A vacina de gripe, por exemplo, evita 15% de internação nos idosos. Então, na verdade, a gente precisa de um trabalho contínuo, persistente e efetivo. E o aconselhamento breve dentro da medicina já é conhecido como positivo na prevenção, como eficaz. Então, às vezes, eu gastar muito tempo conversando, um aconselhamento breve, ele é tão eficaz quanto. Então, é isso que a gente procura investir, tanto a nível de consultório, quanto a nível de família, quanto a nível de escola. Por exemplo, nós temos um programa na Rádio USP semanal, que é o Dr. Bartô e os Doutores da Saúde. Eu falo ali 5 minutos toda semana sobre prevenção de tabaco, álcool, maconha e outras drogas. Isso pode ser enviado, por exemplo, para a Sociedade Brasileira de Pediatria, que apoia muito esse programa de prevenção, e ela envia para os 25 mil pediatras. Eu envio para uma escola, por exemplo, ela envia para os professores, ela envia para os pais de aluno, e assim vai. Então, essa rede chega a ser enviada para várias entidades médicas. Agora, se eu fizer só isto, tem um efeito. Se eu, por exemplo, distribuir o material, que são os livretos do Dr. Bartô, que eu tenho aqui, depois posso até mostrar, um livro para professores, um livro para família, tudo é eficaz, mas a gente precisa ter continuidade, precisa ser persistente. E o grande trabalho nosso dentro da medicina é colocar isso na cabeça dos médicos. Se eles gastarem 2 a 5 minutos das suas consultas fazendo a prevenção, então isso vai se tornar uma rede eficaz preventiva. Por exemplo, um dos livretos, vou até pegar aqui um material, um dos livretos que a gente tem foi entregue para um avô. Esse avô, por exemplo, ele veio parar de fumar aos 75 anos. Esse aqui é o livretinho, conta uma história, que é Meu Tio Ficou Banguela. Mais para cá, mais para o lado do teu lado direito. Mostra o livro para o outro lado, o livro. Aí, agora abriu a câmera. Meu Tio Ficou Banguela. É uma historinha infantil. Mas o que acontece? Esse senhor de 75 anos falou o seguinte: por que o senhor veio parar de fumar? Eu vim parar de fumar porque o senhor atendeu meu neto e entregou esse livreto para ele. Cada vez que eu acendo cigarro, meu neto faz eu ler o livreto de novo. Eu já li esse livreto 68 vezes, eu resolvi vir parar de fumar. Então, uma atuação na criança, ela chega até a família, pode ter certeza disso, porque 30% de quem vem parar no meu ambulatório vem por causa dos filhos ou netos. Então, é uma sequência de atividades, de aconselhamentos breves que a gente pode fazer. Existe também um caderno de aulas que é para o Fundamental 2. Isso foi mostrado hoje na equipe do CEL, aqui em São Paulo, são as escolas aí, tempo integral. Aqui tem 64 aulas de prevenção de droga dentro do currículo escolar. Então, entra aquela história. O professor de matemática pode ensinar matemática assim: o seu pai fuma 2 maços de cigarro por dia, cada maço custa R$10. Quanto ele já gastou se ele fuma há 20 anos? Isso é matemática. Só que o resultado disso, que é R$144 mil, reverbera na classe, toda a classe quer saber quanto o pai já gastou, quanto o seu familiar já gastou. E isso repercute na escola, que quando o projeto fez a festa junina na escola, um pai chegou para mim e falou: puxa, o senhor me sacaneou, como assim? Eu falei, ele falou: o senhor, cada vez que eu acendo cigarro, meu filho pede um brinquedo novo, pede a bicicleta nova, pede o computador novo, porque eu já gastei R$144 mil em cigarro, percebe? Professor de ciências pode mostrar o pulmão bom, o pulmão ruim. Garoto de 14 anos entendeu que o pulmão bom parece uma esponja, o pulmão ruim parece uma bucha. Ele entendeu a fibrose do pulmão do avô e ele falou: eu nunca vou fumar, e assim vai. A gente faz concurso de cartazes na escola, concursos de desenhos e tal, a gente tem teatro infantil, a gente tem música, a gente tem esporte dentro da escola. Todo esse programa já foi feito, por exemplo, em Caraguatatuba, há 3 anos atrás.
onde a gente conseguiu que os 800 professores assistissem à exposição desse trabalho e recebessem todo esse material que a gente tem para a prevenção. Inclusive, eles receberam este livro, que é Álcool, Tabaco e Maconha são drogas pediátricas. Por que drogas pediátricas? Porque está começando na faixa etária de atuação do pediatra. Esse livro ele é patrocinado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e Sociedade de Pediatria de São Paulo. Nós já distribuímos 4.000 desses livros e 150.000 livretos do Dr. Bartô, que fazem a prevenção de álcool, tabaco e outras drogas em cada faixa etária, de uma maneira lúdica. Então, a gente consegue diminuir em 60% a experimentação de droga entre as crianças e jovens, com o trabalho de prevenção. Isso é que mostrou um trabalho que nós fizemos em 10 escolas no entorno da USP, onde esse resultado chega em casa e a gente viu que a conversa na família é o principal para evitar que a criança se inicie nas drogas. Agora, se o pai introduz a droga dentro de casa, se o pai quer ensinar o filho a beber com 12, 13 anos de idade, e ele acha que esse é o certo, isso é complicado. Então, a gente tem que discutir bastante o assunto e tem que ter um projeto contínuo. Esse projeto do Dr. Bartô está no site, que é drbartô.com.br. Esse material está todo lá. E a gente vai aperfeiçoando esse material. Ultimamente, nesses últimos meses, nós pusemos os livretos do Dr. Bartô em braille, porque eu conheci um deficiente visual, colega meu, que ele trabalha também com prevenção de drogas. Ele é fisioterapeuta em uma cidade de Minas. E, na verdade, nós fizemos o livro em braille. Mas pouca gente sabe ler braille. Então, nós fizemos o audiobook. Então, você pode escutar o audiobook, porque aí o deficiente visual também pode entender aí trabalhos de prevenção de droga. Enfim, a gente vai aumentando a área de atuação do Dr. Bartô dentro da família, na escola e na atividade médica. E assim nós vamos cada vez fazendo mais eventos. Só que isso precisaria ser um serviço de utilidade pública. Porque quantas pessoas, quantas escolas eu vou atingir? Então, isso aí, os nossos deputados estaduais, federais, vereadores, eles têm que ter uma ideia da prevenção para que eles nos ajudem a colocar isto como utilidade pública. Quando você vai falar com um deputado, mas já existe o PROERD. O PROERD é um excelente trabalho, mas ele é localizado no 5º ano da escola, percebe? Nós precisamos ter atividade desde o intraútero até o final da adolescência. Tem que ser contínuo e persistente. É isso que a gente precisa fazer. Perfeito. Agora, doutor Araújo, a gente está vivendo aí, né, para os dois, caso quiserem falar sobre isso, esse momento de pandemia que a gente está aí, né? Muitas pessoas estão aí aproveitando a situação, né? Pelo menos é o que eu penso, ou que muita gente pensa, não sei, para largar o vício, né, aí do cigarro, enfim. Quanto tempo leva, por exemplo, o organismo se desintoxicar, né, do hábito aí de fumar o cigarro? E também eu queria saber das diferenças que a pessoa já sente aí num curto prazo de tempo, né, depois que deixou de fumar. Bom, já se verificam efeitos benéficos nas primeiras horas que a pessoa deixa de fumar. Nas primeiras 8 horas, o pulso, a frequência cardíaca, a pressão arterial já se aproxima no nível normal para aquela idade, né? E porque estavam alteradas, né? Estavam altas, né? Por conta da ação da nicotina, do monóxido de carbono, né? Que fazem com que o coração tenha que bater de forma mais acelerada também em busca do oxigênio que falta, né? Porque o monóxido de carbono impede, né, uma boa captura do oxigênio pelo pulmão, que ele gruda na hemácia, no glóbulo vermelho, e com isso o organismo funciona como ao nível do mar, como se estivesse na altitude lá do Peru.
né? Então, assim, por isso o indivíduo que fuma, antigamente, né, se fazia tratamento, né, de uma coisa chamada policitemia, que é o excesso de glóbulos brancos e vermelhos no sangue, provocado pelo fumo. Os indivíduos, para você ter uma ideia, né, isso é uma coisa curiosa, a medicina usava sanguessuga, né, para puxar esse excesso de glóbulos, para afinar o sangue. Claro, isso não se faz mais hoje em dia, mas assim, era o desespero naquela época para cuidar dessas situações. Então, assim, os benefícios são sobre o aparelho circulatório, são os primeiros benefícios. Nos 3 primeiros dias, começa a haver também um benefício respiratório, a melhora da respiração, né? O indivíduo respira com menos sofreguidão, né? Já dá uma caminhada, né? Já sobe os degraus ou uma escada sem sentir que tem que parar porque perdeu o fôlego, diminui a fadiga, porque melhora a circulação geral no corpo. Então, isso são benefícios já sentidos nos primeiros dias após parar de fumar. E, ao longo desse tempo, o indivíduo vai tendo outros benefícios, que é a melhora do paladar, a melhora do olfato, que é bastante afetado, né? A gente estava falando que essa Covid afeta o olfato, né? E o cheiro e o gosto das coisas, né? O fumo também afeta, né? E por isso a gente tem que aconselhar o indivíduo, porque muitas vezes, por ele sentir melhor o gosto das coisas, o cheiro das coisas, ele também passa a comer produtos mais calóricos e aí tem um risco de ganhar peso, né? E com isso acaba voltando a fumar. Mas os benefícios a médio e longo prazo também são bastante interessantes, né? O indivíduo, com 3 meses que parou de fumar, já reduz em 30% a chance de ter um infarto agudo do miocárdio, que é uma das doenças mais frequentes, né, no fumante, a partir da 4ª década de vida. Com 1 ano, esse risco já é reduzido à metade, e com 5 anos é igual ao risco de uma pessoa que nunca fumou, né? O risco de acidente vascular cerebral de derrame é praticamente igual ao de uma pessoa que nunca fumou, em torno de 15 anos. O risco de câncer também vai se reduzindo bastante, né? Então, assim, as principais doenças relacionadas ao consumo do cigarro vai se reduzindo o risco a cada dia que o indivíduo se mantém sem fumar, né? E assim, o indivíduo só sente um desconforto, alguns sentem muito pouco, nas primeiras 2 semanas, no máximo 4 semanas, que é a síndrome de abstinência, né? Da falta da nicotina. Mas para isso existe apoio de tratamento, né, para suportar esses sintomas, especialmente a fissura, aquela vontade de fumar, a falta que a nicotina traz para o organismo, né, a irritabilidade, o nervosismo, né, mas que isso é passageiro, não é uma doença, né? Isso é uma fase de travessia para uma vida mais saudável. É tipo como se fosse um preço que o fumante pagasse por ter fumado tanto tempo, ter uma síndrome de abstinência. Mas, assim, só tem a ganhar, só tem benefícios. E, inclusive, há um slogan, né, que é dito por quase todos nós que atuamos na área: parar de fumar é bom em qualquer idade. Então, mesmo as pessoas com mais idade se beneficiam de parar de fumar. Mesmo que já tenham doenças, tem um enfisema pulmonar, tem uma isquemia cardíaca, se beneficia pelo fato de não estar fumando. Então, parar de fumar é ótimo, é maravilhoso. Eu recomendo a todo mundo. Falando nisso, né, em qualquer idade, como o senhor falou, eu queria até saber do doutor, que ele me falasse agora, né, doutor Lotufo, para o adolescente, por exemplo, né? Mas o senhor pode emendar no que o senhor queria comentar agora, mas só para que o senhor responda para a gente, né? A longo prazo, quais são os riscos, né, que o tabagismo pode trazer para um adolescente, por exemplo? Veja, antes do adolescente, existe a criança tabagista passiva. Então, um nenê tabagista passivo, ou seja, a mãe fuma, né? Muitas mães param de fumar na gestação, mas o obstetra muitas vezes não gasta 1 minuto para ensinar essa mãe, se ela for matar a saudade do cigarro, depois que nasce a criança, ela volta a fumar tudo novamente. É impressionante, isso é a recaída, né? Então, o cérebro guarda a memória da nicotina. Na hora que você desperta os receptores, você fuma tudo de novo.
E a criança tabagista passiva vai ter mais infecção respiratória, mais bronquite, mais asma, mais infecção de ouvido, sinusite, rinite. E o nenê tabagista passivo está sujeito a mais morte súbita. O que é morte súbita? O povo diz que põe o nenê para dormir e o nenê acordou morto. Né? É que se você vê alguém acordar morto, não é fria, né? Mas, na verdade, aumenta em 2 a 5 vezes mais morte súbita em casas de famílias fumantes em lactentes. Então, isso é muito sério. E depois, na adolescência, vai tendo todo o problema aí da parte respiratória, cada vez a parte da resistência, então ligar o esporte ao fumo aí, a gente trabalha muito isso, né? Um esportista não deveria nem passar perto do cigarro. A impotência sexual é outra coisa que a gente pode trabalhar, porque você tem uma vasoconstrição em todo o organismo, então a impotência sexual também pode aparecer. Eu tenho vários pacientes que vieram parar de fumar por problema de impotência sexual, e então isso tudo tem que ser dito. Agora, o que precisa entender é o seguinte, o jovem tabagista muitas vezes vai fumar, eu digo assim, todo fumante tem um avô de 90 anos que fumou a vida inteira e tem uma saúde de ferro. Então, o Niemeyer fumou até o fim da vida dentro da UTI e morreu com 104 anos. Porque provavelmente ele não tinha a genética da doença tabaco relacionada. Então, você pode fumar e não ter doença. Agora, você pode usar maconha e não ter um surto psicótico. Mas aquele caso dos 3 irmãos, que não são meus irmãos, são pacientes meus, o irmão do meio teve o surto psicótico. E a droga foi introduzida em casa pelo irmão mais velho, percebe, não? Você que está fumando... Mas você vê que eu achei que fosse teus irmãos, eu não estava te ouvindo direito, eu entendi você falar que eram teus irmãos, que eram 3 irmãos que você tinha. Não eram meus irmãos. 3 irmãos não fumam, mas pacientes seus, né? Pelo amor de Deus. Ainda bem que a gente esclareceu isso agora. Né, doutora? É isso. Eu até comentei para que eu não estava te ouvindo direito. Você pode fumar e não ter a doença, mas você vai levar o outro a fumar que pode ter a doença, percebe? Esse é o ponto. Você pode beber e dirigir e não ter acidente, mas você vai beber com o outro que vai ter o acidente, e assim vai. Então, dizer isso, que a droga não faz mal, tudo bem, não é o real. A gente tem que prevenir, porque as coisas estão acontecendo todo santo dia. Então, acidente por bebida alcoólica, as doenças respiratórias e tudo vai. Então, eu tenho uma experiência interessante durante a Covid, que nós fizemos o ambulatório, meu ambulatório em grupo, são 40 pessoas que se reúnem para tratar toda terça-feira e tal, e não pudemos nos reunir mais. Então, fizemos o ambulatório por WhatsApp. Então, a gente tem uma rede de WhatsApp, onde se trocam ideias, experiências e tal. E muita gente, durante o Covid, parou de fumar. Parou de fumar porque sabia que o cigarro aumenta em 14 vezes a chance de ter uma evolução ruim da doença, uma evolução pulmonar. Então, muita gente parou. Agora, alguns tiveram recaída durante o Covid, pela ansiedade, pelo nervosismo, e assim vai. Mas esse trabalho por WhatsApp é interessante. Essas recaídas é que é complicado. Né? Aí durante o período. Gente, olha, infelizmente a gente chegou ao final do programa. Eu queria agradecer aos dois aqui a participação no Ideias e Debates. Eu acho que a gente tinha que ter muito mais tempo, né, para poder falar sobre esse assunto que é bem grande, bem grande, bem longo, bem complicado. Tem muitas questões, né, para serem colocadas em relação ao fumo, ao tabagismo, mas a gente com certeza vai marcar um outro programa para a gente voltar, né, a falar, a debater sobre esse assunto em relação ao tabagismo, ok? Por enquanto eu queria agradecer a presença dos dois. Muito obrigado ao doutor Araújo, ao doutor Alberto Araújo e também ao doutor João Paulo Lotufo, ok? Obrigado. Obrigado. E aconselhamento breve para todos, inclusive aí dentro da sua casa, para estimular os nossos deputados a ajudar nesse projeto de aconselhamento breve. Pode deixar. Perfeito. Até uma próxima vez. Obrigado pela participação. Até logo, doutor Araújo. Obrigado. Até logo, doutor João Paulo Lotufo. Um abraço.
Um abraço. Pois é, esse foi mais um programa Ideias e Debates que você acompanhou aqui pela nossa Rede Alesp. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá.